sociedade é muito complicado entender como é que acontece o capacitismo nesses tipos de vídeo. Eu vou compartilhar uma coisa que é muito pessoal. E assim, eu já passei por essa coisa, mas o fato ainda não passou, sabe? O acontecimento ainda não acabou pra mim, porque eu sei que é uma coisa real. Então, eu sei que isso é o imaginário real da sociedade. Qual é o imaginário real da sociedade? Que as pessoas com deficiência, elas têm que ter gratidão pelas pessoas que auxiliam elas e que a deficiência é um sofrimento. As coisas que a gente necessita, seja elas quais forem, desde as coisas mais básicas, que é tipo isso aí que tá aparecendo no vídeo, como se fosse quase um ato de benevolência da outra pessoa. E é um sofrimento pra vida em casal. E o que uma pessoa sem deficiência pensa quando vai se relacionar com uma pessoa com deficiência? Que vai ser tudo assim. E que vai ser tudo nesse... Tá, aí ela tá explicando, né, sobre essa questão de tratar a pessoa com deficiência como se fosse alguém menor, né? Usa muito essa questão do Uhum. relacionamento e tudo mais. E realmente isso acontece, né? Muitos casais que são formados por pessoas com e sem deficiência acabam sofrendo com esse tipo de estereótipo, né? E muita gente sem deficiência é tratada como a pessoa cuidadora dessa pessoa com deficiência, né? Eu vejo isso mais entre pessoas cadeirantes, né? Mas isso acaba se estendendo para as neurodivergências, como o próprio espectro autista, né? O T21, né? Que é conhecido mais como a síndrome de Down, e outras condições dentro da deficiência. Uhum. Essa é uma parte que ela mostra diversos prints, né? Ah, pegando do vídeo tava anterior, né? Que tava na tela. Por exemplo, o constrangimento e a tristeza dele é perceptível, tadinho. Ela é muito maravilhosa, gente. Eu nessa situação não sei se teria essa força. Então, aquela percepção de que a pessoa que é a parceira ou parceiro dessa pessoa com deficiência é um herói, uma heroína. E não, né? Na verdade, a gente tem que pensar que todo mundo tem um grau de dependência. Porque muita gente associa, por exemplo, a pessoa sem deficiência como uma pessoa totalmente independente, totalmente autônoma. Mas tem uma teoria que fala que justamente a gente interdependente, ou seja, a gente depende de outras pessoas para viver e essas outras pessoas também dependem de mim para viver. Então, nessa questão do cuidado da pessoa com deficiência, a gente não pode pressupor de que a pessoa sem deficiência não precise de cuidado. Porque senão a gente vai acabar, primeiro, hierarquizando essas pessoas entre pessoas que demandam, por exemplo, mais trabalho ou menos trabalho, né, que muita gente acaba reduzindo dessa forma, mas também acaba fazendo com que as pessoas sem deficiência sejam tratadas como super-heroínas e as pessoas com deficiência sejam tratadas como pessoas que não têm qualquer tipo de autonomia dentro da sua vida. Tipo, não consegue fazer nada sem a ajuda de uma pessoa. E, primeiro, isso não é necessariamente um problema, mas a gente tem que levar em conta também que esse tipo de caso não pode ser resolvido só com uma pessoa ajudando. Ela pode, por exemplo, ela mesma fazer, mas ela não consegue justamente por causa da falta de adaptação. Então, tem essa teoria, né, de interdependência, mas também tem a questão da falta de adaptação que faz com que seja necessário uma pessoa dando o suporte, mas isso não é necessariamente um demérito, nem um mérito, nem de um nem de outro, né? Então, Uhum. começa já a partir desse ponto. Sim, pois é, né? É um negócio bem curioso, porque eles objetificam a pessoa deficiente, né? Como se a pessoa não lesse os comentários, por exemplo, né? Como se ela não tivesse emoções, vontades, né? E como se ela fosse totalmente incapaz
né? Como se ela não pudesse fazer absolutamente nada e a vida dela roda em torno de ser dependente de alguém e essa pessoa tá fazendo um esforço tremendo, absurdo por aquela pessoa, né? Como se realmente, dentro de um relacionamento, existe amor, né? Existe um afeto e eles ignoram completamente isso, né? Sendo que justamente é uma troca, né? Todo mundo tem tem alguma certa demanda, né, de algo, precisa de ajuda em alguma coisa e trata a pessoa deficiente apenas como deficiente, incapaz, inútil socialmente e um peso para a sociedade como um todo. Basicamente isso, né? Eu vou colocar aqui pra dar o play de novo. Esse nível de comentário aqui. Olha isso. Olha isso também. Olha isso. Vai parando. Acho melhor a o vídeo gente pra poder ver lendo, os dá umas comentários. pausas. Ele sentiu e deve ter pensado como queria poder fazer algo. Difícil, né? É. Se você tiver um minutinho de tempo. Gente, desculpa a pergunta, mas assim, eu não entendo muito ele poder voltar a andar algo do tipo. Tipo, como se dá uma pergunta bem tipo, como se o objetivo de toda pessoa com deficiência fosse, por exemplo, pessoa cadeirante, voltar a andar. Pessoa, Ela ser curada, né? É uma ideia estritamente biomédica, pra começar, né? Então. É uma questão de heterocisnormatividade e também que exclui pessoas com deficiências, né? Como se todo mundo fosse neurotípico, né? E como se todo mundo quisesse ser neurotípico. Enfim, né? Tem tantas camadas isso, né? Que... Sim, é tipo, vamos até pegar uma analogia para áudio mais fácil entendimento. Imagina se a gente pega uma pergunta dessa e adaptasse. Tipo, algo assim, gente, desculpa a pergunta, mas assim, eu não entendo muito como ele pode gostar de homens. Ele não pode voltar a gostar de mulheres, seria algo assim, sabe? Exatamente. Então, assim, eu sempre tento jogar a questão da deficiência usando de outros exemplos de outras identidades para facilitar, porque geralmente o que acontece quando tem uma problematização dentro do campo da deficiência, o pessoal não costuma valorizar muito, dar muita importância no caso. Mas aí, no caso... Desculpa, pode continuar. mas aí justamente eu tento pegar um paralelo com outras identidades, porque como as outras identidades já são mais faladas, né? Geralmente essas pessoas, né, não todas, mas parte delas acabam não valorizando tanto a questão da deficiência, então eu pego algo que geralmente ela já tem entendido, por exemplo, a questão de gênero e sexualidade, ou de raça, e tentar fazer um paralelo com a questão da deficiência. Então eu pego a mesma frase, só que só trocando os termos, né? Pra pessoa ver o quão problemático é um tipo de afirmação e um tipo de pergunta, né? Então... Sim, e levando por esse caminho, teve aquela postagem, né, que você inclusive me mostrou, né, como é fazer sexo com uma pessoa autista. Ué, como é fazer sexo com uma pessoa negra? Pois é. Como é fazer sexo com uma pessoa trans? Explica aí. Sabe? Porra, raio de pergunta é essa? Pois é, só que por ser sobre pessoas com deficiência, muitas vezes são perguntas que são negligenciadas em questão dessa problemática mesmo, né? Parece que é um negócio mais normalizado socialmente. Sim, deixa eu dar play. Eu terminei um relacionamento por conta desse vídeo. Como assim, Amanda? Não foi bem por conta desse vídeo. Com certeza a pessoa que se relacionava comigo não viu esse vídeo. Mas esses vídeos estão por aí. Esse imaginário tá por aí. Primeiro que toda pessoa com deficiência necessita desse tipo de auxílio. O que não é uma verdade. Mas mesmo se fosse, vamos... gente dando parabéns, né? Como que eu falei, né, antes, né? Uma pessoa é heroína, a pessoa tá se sacrificando por uma pessoa com deficiência, sendo que é só um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, sabe? Tipo, é aquele negócio paralelo, imagina, sei lá, eu parabenizar uma pessoa cis porque é casado com uma mulher trans. Ou então parabenizar também uma mulher cis por estar com um homem negro, uma mulher cis branca no caso. Então, não faz o menor sentido
muita gente problematiza esse tipo de afirmação, né? Esse tipo esse parabéns com outras identidades, mas quando é com a deficiência, parece que é a coisa mais normalizada do mundo, né? Então, enfim. Pois é. Pensar em como é que a gente pensa o auxílio. Ó, irei rezar para que ele se recupere. A gente acreditem e continue com as esperanças. Esse dia vai chegar. Comecei a seguir e irei colocar ele em minhas orações. É foda. Nós podemos dizer até do Elon Musk, né, daquela pira de, eu vou encontrar a cura do autismo, e tem gente sendo a favor, sendo que, gente, é só um cérebro que tem um funcionamento um pouco diferente. Isso é basicamente uma tentativa de eugenia de cérebros, né, os cérebros não podem ser diferentes, você não pode ser uma pessoa gaga porque socialmente você é ridicularizado no fim das contas, né? Tipo, eu me comunico, eu falo, eu namoro, me relaciono, eu trabalho, eu tenho uma vida normal. Agora, por pressão social, pela sociedade me odiar, né? Odiar a minha identidade, aí eu tenho que encontrar cura. Eu tenho que me curar. Ao invés de curar a sociedade, é um negócio muito individualizado, né? Você tem que se curar, você tem que estar dentro do padrão. Você é uma mulher trans? Tá, mas você tem que ser uma mulher trans que não te identifiquem como mulher trans, né? É sempre por esse meio. Sim. E eu acredito até que Artmari, né, que é Amanda Soares, eu não sei exatamente se ela vai falar isso, provavelmente vai, mas ela deve estar cansada de ler comentários assim, tipo, porque uma coisa é você ler um comentário ou outra coisa é você viver lendo esse tipo de comentário. Esse tipo de comentário acaba abalando o psicológico de uma pessoa com deficiência, né? Acredito que ela seja uma pessoa com deficiência também. Então, sabe, esse tipo de postagem, de mostrar uma pessoa cadeirante, alguém dando um suporte pra ela. Mínimo, né? Tipo, aí um monte de gente comentando, né? Dando parabéns pra pessoa sem deficiência, falando que tá nas orações pra essa pessoa com deficiência se curar, sabe? É uma ideia que é muito problemática e acaba prejudicando no psicológico de pessoa com deficiência que tá lendo aquilo. Então, Perfeito. é foda. Hoje em dia, o meu antigo relacionamento falou pra mim que tinha medo de eu ser um peso na vida dele e de eu não ter autonomia suficiente pra administrar a minha vida e nem mesmo, por exemplo, um filho que eu tivesse. Eu terminei um relacionamento de 5 anos com esse argumento. O Stephen Hawking, que é um cara fodão, fez tudo pela ciência. O cara tem um livro que chama A Teoria de Tudo, onde a mulher dele é vangloriada por ter cuidado dele. O que vocês esperam quando envelhecer? E vocês simplesmente saiam voando. Que fulano de tal é heróico por estar lhe ajudando a trocar uma fralda. Que fulano de tal é massa por estar lhe dando uma mão. Que é heróico, que tipo, todo mundo lutador. Que você é uma merda, porque você tá nessa situação. Que é uma merda, coitado, espero que passe logo. Gente, a deficiência não vai passar. E enquanto a gente vê, a gente entender que a deficiência é uma merda, a gente leva pra esse sentido, ou então pro sentido da superação, é aí que vai continuar uma merda mesmo. Você considera que a deficiência é uma merda, você procura solução pra ela, que não tem. E aí você submete a pessoa a uma série de agressões em busca de um corpo que ela não pode ter. Ela pode chegar até a quase vislumbrar o corpo sem deficiência, como é o caso do exoesqueleto, que criaram uma máquina para poder a pessoa com deficiência sair correndo. Ainda assim foi uma máquina, não foi o corpo dela. Então a gente sempre vislumbra, mas nunca chega. Mesmo essas adaptações, né? Não é o corpo da pessoa. É um equipamento externo. Tipo, por exemplo, o aparelho, né, auditivo para pessoas surdas acabarem ouvindo, isso é uma adaptação, né? Não faz parte do corpo da pessoa. A pessoa não se curou por causa disso. Ela está se utilizando de uma adaptação que acaba sendo melhorada com questões tecnológicas, mas não só. E usa no seu dia a dia para facilitar a inclusão dela naquele espaço, ou naqueles espaços, né? O exoesqueleto é um exemplo, mas uma coisa que ela falou antes
essa busca pelo corpo sem deficiência, o corpo perfeito, entre aspas. Porque muita gente acha que não vai ter deficiência. Acha que a deficiência é algo, é, um horizonte, algo muito longe, sendo que há estudos que, dentro do campo da deficiência, que associam a questão etária, né, ou seja, de idade, né, quanto mais velho, mais a possibilidade da pessoa adquirir uma deficiência, até pela questão do próprio corpo é, que vai envelhecendo, né? A pessoa começa a ter problemas, por exemplo, de visão, problemas em relação à locomoção. Então, muita gente, primeiro, não acha que vai ter deficiência. Segundo, que essas mesmas pessoas acabam, né, como eu falei antes, hierarquizando corpos, né? De tentar fazer com que a pessoa com deficiência busque uma cura impossível, porque cura não existe, a deficiência. Deficiência é uma condição de longo prazo. Então, assim, aí acaba gerando esse problema de pessoas que merecem ter lugar na sociedade e pessoas que não merecem ter lugar na sociedade. Por exemplo, aí no vídeo atrás dela, que ela tá mostrando, é uma pessoa que provavelmente não consegue se locomover, né, andar, precisa de um suporte de uma pessoa. E muita gente que vive compartilhando esse argumento de ter que se curar, ou eu não, ou as pessoas não podem adquirir deficiência durante a vida, são as pessoas que pouco se importam com pessoas com deficiência. E pior, acabam colocando pessoas que merecem suporte e quem não merece suporte. Quem merece suporte são as pessoas que geralmente têm um corpo dito saudável, entre aspas, ou perfeito, que trabalha. E se se essa pessoa vê uma pessoa com deficiência que não consegue trabalho por, enfim, por vários motivos, isso faz com que veja essa pessoa como alguém que não precisa de. Que não mereça suporte. Né? Então, por exemplo, eu tava nesses dias no Twitter, né? Que é uma das redes, enfim, complicadas, que eu tava debatendo com uma pessoa que tava falando que o suporte, né, a adaptação para pessoas surdas deveria ser defendido o modelo que a gente chama de modelo assistencialista, né? Que é basicamente uma pessoa que é uma pessoa benevolente, entre aspas, e doa dinheiro para comprar individualmente um aparelho auditivo para essa pessoa. Ao invés do Estado ser fortalecido ao ponto de ter recurso suficiente para produzir e distribuir de graça para as pessoas que precisam. Então, vai muito dessa linha. Sim, e também uma coisa que ela falou bastante tem a ver com o mascaramento, né? Você justamente não querer mais ser uma pessoa deficiente, né? E daí nós podemos olhar tanto para o próprio ABBA, né, como você aborda bastante no seu canal, como até para a questão da fonoaudiologia, né? De como funciona para, pelo menos para gagueira, né, para pessoas gagas. Porque simplesmente falam de, vai se tratar como a fono, mas é uma neurodivergência. A gente não vai se curar, a gente vai se mascarar. A gente vai fingir não ser deficiente, né, gaguejar o menos possível, porque isso é uma vergonha socialmente. Né, isso é um problema socialmente. É dessa forma que é tratado, né? E é algo muito triste, porque sabe, por que, que a gente é tratado como menor por ser diferente, sabe? E nós podemos olhar isso até pela mídia hegemônica mesmo, né? Sempre trataram pessoas gagas como pessoas bizarras, né? Pessoas que você tem que dar risada, que você tem que apontar, que você tem que humilhar, né? É muito triste essa busca pelo corpo perfeito, sabe? A gente realmente deveria ser inclusa na sociedade como quem nós somos, respeitadas, e não
nós temos que nos arrumar, sabe? E a sociedade continua com todos os seus aparatos de opressão funcionando e tá tudo bem, né? O problema é nosso, né? Sempre jogado pra nós. Sei lá, você pode ficar rezando para que esse corpo mude, e que vida é essa de que você tem que ficar implorando para Deus, para Jesus, para o universo, para os orixás, para sei lá o quê, para você ter um corpo que você não tem, e que às vezes, como é o meu caso, você nasceu com ele. Que vida desgraçada é essa que você tem que ficar torcendo para curar um corpo que é seu? Que tipo de vida é essa que você acha que colaborar com o outro é um ato extraordinário, sendo que a gente faz isso desde que a gente nasceu? Afinal, não foi você que saiu da barriga da sua mãe engatinhando e foi pra fora. Eu acho que a gente tem um lance muito ruim, um entendimento muito ruim com essa questão da dependência, da autossuficiência, do corpo com deficiência. A gente acha que. A gente acha que o corpo com deficiência é uma merda.